Framework Insights. A gente vai falar hoje sobre experiência mobile na área de saúde, com o pessoal aqui da Unimed Porto Alegre. Eu sou Felipe Horta, sou Head de Low Code aqui na Framework. Estou aqui há 9 anos e eu sou um OutSystem Champion. A gente está aqui para falar porque a nova experiência da Unimed Porto Alegre com mobile é com OutSystems. Então, sejam bem-vindos, podem se apresentar. Tudo bem, pessoal? E aí, Horta? Muito prazer estar aqui contigo. Eu sou o Sérgio, né? Sou gerente de produtos digitais da Unimed Porto Alegre. Estou lá desde o final de 2014. 2024, né? 2024. E estou à frente desse time de produtos digitais aí que tem transformado muita coisa do jeito como a gente faz, né, o autosserviço aí da saúde para o nosso beneficiário lá em Porto Alegre. E quem é o Jefferson? E aí, Jota? Eu sou o Jefferson, prazer estar aí falando contigo. Sou o Tech Lead da Unimed Porto Alegre, estou ali na Unimed vai fazer 5 anos ali desde que eu voltei, entre indas e vindas ali, topando esse desafio aí junto com o Sérgio de transformar o que a gente tem de legado em produtos novos ali, focado em autosserviço ali. Beleza. E para começar a jornada na transformação digital, né? Isso foi baseado em quê? De onde que vocês vieram? Né? Ou só de 2024 para cá, mas o que teve antes? O que veio antes? Bom, eu vim do mercado financeiro. Trabalhei com pagamentos, com investimentos, antes disso com carteiras digitais aí. Passei por algumas empresas globais, scale-ups, tive minha startup e bem no início da carreira trabalhei com hardware, sou engenheiro eletricista aí de formação, trabalhei com equipamentos médicos, então foi um retorno aí para a área da saúde depois de uma temporada aí no mercado financeiro. E você tem mais envolvimento com a área de saúde, né? Tenho mais conexões aí, acho que venho de uma família de médicos, são cooperados também de uma outra Unimed aí da Encosta da Serra. E tenho esposa médica, irmão médico, acho que tem aí vários amigos também da área da saúde. Escapou para voltar para a área da saúde? Escapei por pouco, né? Muita insistência, mas escapei, sou um cara curioso. Gosto do ambiente do escritório, né? A lâmpada na cabeça, ar-condicionado. E pela curiosidade aí, fui trilhar esse caminho de produtos digitais e conseguir, com a tecnologia, aí, entregar uma experiência melhor aí para qualquer pessoa. Legal. E o Jefferson veio de onde? Como que caiu nessa? Eu vim de infra, né? Eu sou eletrônico, técnico, depois fui migrando, era mais de infraestrutura, trabalhei com hardware quase boa parte da minha carreira. Acabei caindo em sistemas por não querer mais hardware e caí em produto meio sem querer. Entrei ali para canais digitais para um período curto ali de trabalho, acabei gostando da brincadeira e aí me apaixonei pelo ambiente, pela forma de tocar as coisas ali. Legal. E como Tech Lead na Unimed Porto Alegre e com o desafio de OutSystems lá, low code na jornada digital, como que você se viu à frente disso? Foi um desafio porque era uma experiência, né? Quem vem do high code, codou em high code, e quando fala em low code, a gente acho que eu não... Preconceito. Preconceito, né? E aí foi conhecendo a ferramenta, conversando com pessoas, chamando pessoas para conhecer, falar sobre mais da ferramenta. E aí a gente conseguiu entender o que ela podia nos entregar e foi um desafio, né? Legal. E você já tinha tido essa decisão pelo low code, né, Sérgio? E como que foi receber isso? Foi desafiador, acho que foi interessante, né? Acho que eu vim de experiência de desenvolvimento mobile, híbrido, Flutter, React Native, eu também já trabalhei com desenvolvimento nativo, testamos por um tempo o Xamarin lá atrás, então tenho um bom conhecimento de desenvolvimento mobile. E aí chegando com OutSystems, entendendo a qualidade da plataforma, entendendo como que
se configurava, né, toda a infra por baixo da solução, fez sentido, né? Também a comparativa que tinha sido feita para a decisão, né, com a ferramenta, uma comunidade grande de desenvolvedores, uma solução que está em pleno desenvolvimento e evolução. Então foi bem interessante aí, conseguir aprender um pouco aí sobre OutSystems e conseguir trazer um pouco também das especificidades aí do desenvolvimento mobile para um time que estava começando, né, acho que trilhando sua primeira iniciativa de desenvolvimento de aplicativo. Uhum. Então, assim, saiu um da engenharia, o outro veio do hardware e aí acabaram no low-code, né? No low-code, fazendo produto. Isso aí, fazendo produto. Bom, e se vocês tivessem que voltar nessas jornadas suas, né? Olha, teria alguma coisa mudado? Eu não. Tudo que eu aprendi trabalhando com hardware, sustentando ambiente e infra, eu uso hoje. Uhum. Principalmente com um problema crítico. Quando eu trabalhava dando manutenção em banco, caixa eletrônico ali, era uma dinâmica diferente. E aí hoje, sei lidar tranquilo com isso. Você mudaria alguma coisa, Sérgio? Acho que não, eu aprendi muito, acho que desde como estruturar uma cadeia de suprimentos ali, trabalhando com produtos de hardware, né? Fazendo manufatura no Brasil mesmo, fazendo ensaio clínico, certificação Anvisa ali, que foram as primeiras experiências, depois indo para a parte de IoT ali com a minha empresa, também certificação Anatel, de novo supply chain. Eu acho que eu fui reduzindo o risco, né, como boa pessoa de produto, né, eu fui saindo do hardware, me migrando para o produto digital e cada vez mais indo para a ponta, né, e aí chegamos no low code. Acho que é uma intensa redução de risco e muitos aprendizados. Acho que foi desde tive a oportunidade de fazer venda B2B quando tive empresa, fiz também muito parte de suporte. Acho que é um misto aí de experiências passadas que faz a gente conseguir ter um senso de produto melhor e conseguir ajudar mais aí com as N situações que se apresentam. Legal. E a Unimed Poa teve uma decisão de negócio / tecnologia de internalizar essa solução, né? E, assim, eu acho que o Jefferson participou mais desse processo, mas você já estava com essa decisão também, mas, né, com toda a sua bagagem. Como que é isso para uma cooperativa de saúde que não tem o fim de tecnologia, né? Como que é chegar nessa decisão e como... acho que quais as medidas ou métricas que, olha, nós vamos chegar nisso e daqui para frente agora o problema é nosso. É pôr à prova, né? A gente sempre terceirizou o desenvolvimento, é uma cultura, né? Na maioria das empresas tradicionais é uma cultura terceirizar o desenvolvimento. E na época que a gente começou a falar sobre isso, a gente entendeu, cara, se eu trazer para dentro de casa, eu trago a responsabilidade para mim, mas eu também acelero o meu trabalho aqui. Então, eu não dependo de um terceiro para desenvolver, eu tô com o core dentro da minha mão. E aí eu começo a trabalhar em cima disso. Então, E também topar o desafio, né? De olhar o time que está ali, dizer, tá, vamos trazer para dentro, vamos fazer? Vamos. E aí foi uma decisão acertada e tá mostrando isso agora, né? Eu acho que foi... É um exercício de empatia, até. A gente estava com uma solução que nos limitava e nos deixava um pouco descontente com os ciclos, né? De conseguir fazer melhorias e conseguir realmente impactar aí nosso beneficiário. E a gente entendeu que, utilizando essa governança que facilita, no final, o low-code, a gente conseguia ter a responsabilidade em cima do que a gente estava entregando para o nosso cliente. E aí fechava o ciclo, né? Então, a gente queria entregar um produto melhor, um produto mais adequado, com as características do nosso cliente. Então, valia a pena comprar o risco para a gente conseguir entregar uma solução acima da média, realmente. E assim, o mercado de saúde digital, né, ele é cobrado de modernização, né? Hoje, a interface com o beneficiário deve ser a mais comum para ele no dia a dia possível. Então, assim, você tem um aplicativo que seja
fácil de interação, né? A gente tem preocupação com o tipo de público, né? Porque a gente tem um público de uma idade avançada, que tem que ter facilidade para poder ter acesso aos serviços, né? Então, assim, isso junto a uma plataforma low-code que você garante muitos requisitos não funcionais, que é de segurança, né? De atualizações tecnológicas garantidas, né? A gente tem essa tranquilidade. Mas e quanto a robustez e qualidade mesmo das entregas? Porque a gente tinha um preconceito, né? Que quem vem de high code vem, que low code é uma solução simplificada, tá? E aí como que hoje é para a cooperativa, tá? Porque eu falei, né? Não é o fim dela, a tecnologia, mas como é a aceitação disso dentro da cooperativa? Uma plataforma de low code que tem uma aplicação tão crítica, que é o touchpoint com o beneficiário. Os beneficiários. Eu acho que todo o processo foi conduzido com muita segurança. A gente conseguiu... Foram 2 etapas com o low code. A primeira etapa foi um portal do cliente, né? Então a gente revisou nosso site institucional primeiro, usando uma stack de low code inicial. A gente revisou nosso site, o nosso portal do cliente também usando OutSystems. E a partir disso a gente ganhou a confiança realmente de evoluir com o aplicativo e tornar ela a nossa stack principal ali para o nosso beneficiário, né? Então a gente via estabilidade, a gente já teve ganhos interessantes ali nos primeiros meses aí dos lançamentos de cada um desses canais e realmente é uma ferramenta que ela tem uma robustez, ela tem uma governança enfim, tem um time de produto por trás também, então é uma ferramenta de um bom time de produto para times de produtos digitais ali, então a gente acaba conseguindo conversar também muito próximo do pessoal e consegue realmente entregar o que a gente precisa, né? Acho que é uma solução que deixa todo mundo confortável, além de todas as vantagens, a gente não precisar fazer deploy em loja de aplicativo, a gente conseguir lançar pequenas correções ou pequenas adequações sem ter o tempo de loja ali, que levava às vezes até uma semana, a gente conseguir enfim, subir avisos, a gente conseguia ser interativo incremental realmente com low code, né? Então colocava na rua, depois subia um aviso, agora a gente está construindo um CMS, né? E a gente evolui, a gente já tem todo um roadmap de evolução, também falando muito próximo de autosserviços, ampliação de autosserviço, e tudo isso está muito amarrado com low code, vai ser muito mais fácil a gente evoluir em cima do que a gente já fez. Tem estudos da Gartner que até esse ano 80% do desenvolvimento no mundo ia ser, né, desenvolvimento enterprise ia ser com plataformas low code, no code, muito acelerado pela IA, né? E você já tem no roadmap mais coisas, assim, as evoluções dentro da cooperativa, assim, o que mais que vai ser transformado dessa forma, com IA, com low code ou no code? A gente tem, né? A gente hoje as nossas soluções com OutSystems elas estão para o nosso cliente, a gente está evoluindo as soluções para o cooperado também com o OutSystems. A gente tem aplicativos que a gente está em fase de piloto aí com um aplicativo que é para uso em internação hospitalar, também usando OutSystems. Então é realmente um ecossistema que está cada vez mais presente na mão tanto do nosso beneficiário quanto do nosso cooperado. E a gente também usa low code no back ali também, então são diversas soluções. A gente tem um pouco de high code lá, mas realmente low code ainda é a nossa stack principal em produtos digitais. Legal. A gente entendeu desde cedo como a ferramenta trabalha, né? E o que ela precisava. Então, ali quando a gente começou lá no portal, a gente aprendeu com o erro no começo do projeto. Beleza. Então, daqui para frente agora vai ser assim. Então, a gente preparou toda a estrutura dentro da ferramenta para depois poder tombar qualquer sistema, qualquer produto ali para dentro. E hoje o nosso back-end ele não está na OutSystems, né? A minha camada de API está toda fora.
Então ele fica misturado com um pouco de .NET, com um pouco de ORDS da Oracle. Então a gente também refez APIs e deixou tudo pronto para outros produtos entrarem. Outro dado que a gente tem aqui da McKinsey, que hospitais e operadoras que utilizam plataformas digitais, né, aí com low-code ou com IA, registram redução de 30% nos custos operacionais assistenciais. Vocês já conseguiram medir o que tem de redução de custo desde a implementação, né, de tudo que tem, mas principalmente desde a implementação de OutSystems na Unimed? A gente tem uma redução importante em quantidade a gente tem aumento, né, da nota do aplicativo, a gente tem uma redução significativa em manifestações de clientes ali com os nossos canais digitais. A gente tem muito mais estabilidade com a solução que a gente colocou aqui com low code. E a gente tem alguns indícios de sim, a gente vai ter ganhos operacionais, principalmente com os autosserviços que a gente publicou aí na virada do ano, agora mais recentemente. Toda uma parte de agendamentos de exames de imagem, exames online. A gente já tem visto aí uma redução, né, enfim, direcionando para os nossos serviços próprios ali, e a gente conseguir medir realmente essa redução dos custos assistenciais. Você falou da experiência do usuário que melhorou a percepção nas lojas, né, de aplicativos. Isso é um sinal de que você consegue ter respostas mais rápidas ou que você tem uma qualidade melhor a entregar, ou as duas coisas juntas? Eu acho que são as duas coisas juntas. A gente fez o rollout no início desse ano e o time monitorou muito o resultado nas redes ali, então desde de redes sociais mesmo, nossas manifestações e os comentários na loja de aplicativo. E a gente conseguiu passar por um período aí, acho que uns 3 meses de estabilização, lançando muita coisa, né? Olhando o comentário, validando com volume de reclamações, cruzando as coisas, e a gente modificou algumas das experiências iniciais já com base nesses insights, né? E foi muito rápido, né? Foi muito eficaz realmente o que a gente conseguiu resolver nesse período. E isso das lojas também foi da capacidade da ferramenta, de não ter que versionar sempre e começar a entregar ou corrigir alguma coisa de forma mais rápida. E via lá num comentário na loja de algo, a gente olhava, entendia, tá, beleza, vamos fazer? Vamos. Depois de uns dias ela estava pronta para subir a produção. Então isso também fez ser um ganho notório e que fez uma evolução ser um ponto positivo, né? Não só a agilidade na entrega do que foi feito, mas da disponibilização para o usuário final, né? Porque tem atualização on-air que facilita muito, né? Sim. Porque aí não tem que esperar uma autorização de uma loja, e às vezes não é síncrono, né? A Apple libera e a Google não libera, ou vice-versa. E por falar nisso, tecnicamente, o que você acha que foi o maior obstáculo depois que substituiu? Olha, eu tinha uma aplicação que era totalmente terceira, e foi internalizada. Tecnicamente, o que foi de maior desafio ou obstáculo nessa jornada toda da construção? Ali a gente não tinha tanta expertise em desenvolver mobile dentro de casa. Então a gente já tinha que se preparar em desenvolver, preocupado com a qualidade e também preocupado depois com o lançamento na loja, desde a geração da APK, descobrindo por causa que a gente queria lançar em cima do mesmo ID das lojas, né? Justamente para poder medir depois a evolução da nota e a qualidade. Sim. Então essa parte foi a parte que mais deu um frio na barriga. Tá, e como é que a gente vai fazer? Vamos ver. Aí sobe um, testa lá na loja. Não, assim não vai funcionar. Sobe outro, sabe? Até ter o lançamento final. Então a gente experimentou um pouco desse lançamento numa parte fechada na loja, para depois lançar um final no ID valendo mesmo. A gente rodou um piloto interno, né? A gente disponibilizou primeiro para os nossos colaboradores, né? São quase 2.000 pessoas ali. O pessoal usou por um mês e pouco. Depois a gente começou o rollout para a nossa base. E era um rollout bastante crítico, porque a gente precisava desconectar todo mundo, né, do aplicativo antigo. Ele teria que retomar a sessão.
E o aplicativo antigo ele tinha uma seção que não expirava, né? Era uma seção que expirava de muito e muito tempo e a gente tinha um problema de recuperação de senha. Né? Então a gente teve que corrigir as duas coisas, tanto a nossa autenticação, a gente lançou uma nova autenticação com um novo aplicativo, a gente derrubou todo mundo e a gente conseguiu fazer essa transição ser suave, muito alinhado com a área de negócio, relacionamento com o cliente, e a gente teve sucesso nesse aplicativo e os feedbacks foram maravilhosos. Acho que desde os primeiros momentos ali de que realmente a gente tinha acertado tanto na experiência que a gente proporciona ali no aplicativo, quanto na escolha da plataforma com essa, observabilidade constante e com pronta resposta aí do time para conseguir agir ali. Qual que é o volume de acessos? Hoje a gente tem em torno de 500 mil acessos mês, a gente tem... São quantas vidas? São quase 700 mil vidas, né, que a gente tem hoje no Unimed Porto Alegre. São esses 500 mil acessos mês e a gente tem ali em torno disso, né, da base instalada. Da base instalada, mais ou menos isso daí, 500 mil também. Então, quem instalou usa. Legal. Bom, IA na jornada da transformação digital, como é que tá isso lá, Sérgio? Isso é uma coisa que me tira o sono, hein? Hoje a gente tem, né, algumas iniciativas internas, né, utilizando IA para copiloto mesmo, muito para o relacionamento com o cooperado, relacionamento com o cliente, a gente está colocando isso em prática. A gente deve também lançar alguns agentes aí em nossos canais ali de chatbot em breve. Estamos testando muito bem antes de colocar isso para a rua. E no desenvolvimento a gente tem utilizado mais para especificação, mas ainda a gente não tem um framework que, enfim, uma orientação, boas práticas para o desenvolvimento de produtos digitais, né, usando o IA. Isso é um desafio aí que a gente tem que resolver em breve. Então, a gente sabe que ajuda bastante, a gente sabe que hoje a gente tem o Copilot pelo Office 365 liberado para todos os colaboradores, a gente sabe que o pessoal utiliza já para algumas especificações, mas a gente não faz isso de forma sistêmica e engloba isso no nosso processo de desenvolvimento ágil, né? Então a gente precisa dar esse passinho a mais de governança para ganhar um pouco mais de velocidade. Legal. E no dia a dia do desenvolvimento, como é que é a utilização da inteligência artificial? Hoje ela é baixa porque a gente fala da IA, né? Mas a gente não tem uma estrutura ou um modelo, né? Porque a gente tem várias stacks e hoje, dependendo do que a gente está, não atende 100%. Então a gente não tem uma estrutura preparada, né? E aí a gente vai conversando com pessoas, fazendo networks e perguntando como que está, né? O uso da IA no desenvolvimento. Porque hoje a gente tem High Code, tem o OutSystems e tem o Odds também. Então, a gente tem que desenhar um modelo que funcione para ambos, né? Para acelerar o desenvolvimento. Então, hoje a gente ainda tem um baixo apetite para usar ela no desenvolvimento. E a gente fala de IA, a gente sempre fala de IA inovação, né? Então, assim, você falou, ainda está engatinhando algumas coisas, mas tirando a inteligência artificial ou a tecnologia que seja, mas como que é inovar numa cooperativa de saúde? Uma pergunta importante. A gente tem... Eu acho que tem uma carência, né, por inovação, por soluções que são realmente que sejam de alto padrão, assim, de soluções que se equivalham a outros setores, né, que tem uma tecnologia mais madura ou empresas nativamente digitais. Né? Então a gente está nesse caminho, né, de conseguir adequar a jornada para chegar lá. Né? Então modernizar o time de produtos para que a gente consiga ter um produto de alto nível realmente. Eu acho que é mais uma carência, assim, não diria que é um desafio, porque do tempo que eu cheguei para agora, com as aproximações que a gente fez, muito ali com o time de processos, muito com alguns outros projetos que estavam em andamento de melhoria contínua, a gente conseguiu mostrar por que existem produtos digitais, por que a gente consegue sentar realmente do lado do negócio, a gente consegue conectar isso com a viabilidade técnica, com a experiência do usuário,
e a gente consegue fazer a diferença ali em algumas dessas iniciativas. Então a gente conseguiu tirar do papel aí muita coisa que estava há muito tempo no campo das ideias, né? Então a gente vem numa linha de entregar bastante, entregar coisa nova, renovar a arquitetura das coisas, né? Então uma parte estruturante junto com algumas entregas relevantes que nunca tinham sido feitas antes na história da cooperativa e comprando mais desafios, né? Então a gente está cada vez crescendo a estrutura também e aumentando aí o nível do nosso desafio, porque, cara, tem muita coisa para fazer, né? Ainda tem bastante coisa para a gente resolver. Boa. A gente fez essa aproximação que o Sérgio comentou, ela é uma troca, né? A gente quer fazer algo, mas a gente também recebe pedidos, então a gente tem que juntar os dois ali para todo mundo ficar feliz e já pensar, cara, tem que ser funcional, tem que ser escalável e o pessoal tem que gostar para poder usar. E assim a gente começa a ganhar confiança para fazer outras coisas também, né? E é isso que a gente começou a fazer do ano passado para cá, fazendo as coisas e ganhando confiança da própria área de negócio, dizer, não, fazem que vai ficar bom. Então a gente fez vários projetos que foram bacanas e que deram resultado rápido também. Bom, então agora para a gente poder falar um pouco do desenvolvimento do aplicativo em si, né? A gente foi convidado para esse desafio junto com vocês. A Unimed Porto Alegre é vanguarda na utilização do ODC. Foi o primeiro cliente ODC das Américas e lançou em 4 meses. A gente fala que lançou o app em 4 meses. A gente sabe que teve todo um trabalho antes do portal e foi muita coisa reutilizada, mas assim, lançou um app em 4 meses e foi o primeiro app lançado em ODC que eu e o time de arquitetura que eu conversei aqui tem ideia que aconteceu no mundo. Então, assim, foi vanguarda em tudo, com muitos desafios, né, Jefferson? Verdade. Que teve que repensar a autenticação, né? Teve que utilizar muitos recursos técnicos para poder fazer adaptações para atingir o objetivo que era ter a melhor solução de touchpoint para o cliente, né, para o beneficiário. Mas dentro de todos esses desafios, eu acho que como que vocês conseguem classificar o resultado versus desafio? Sabe, assim, o que você teve que você consegue falar assim, eu tive de ganho apesar de todos os desafios? A gente teve todos os desafios, o maior deles foi a arquitetura, né? Entender como a ADC trabalha e o que ela espera, porque ela é bem diferente o modelo de arquitetura, então a gente fez várias conversas, né? Então desde lá do portal a gente já sabia do app, então ali a gente já começou a pensar nele, a fazer conversas, a entender. E como é muito recente, a gente foi os primeiros ali, tinha pouca informação sobre isso, né? Então a gente foi atrás, falamos com o time de produto da OutSystems, fizemos várias conversas, entendemos, fizemos várias POCs internas. Então esse foi o maior desafio para a gente já começar certo, né? Então quando o time de desenvolvimento chegou, a gente já tinha um modelo de desenvolvimento para o time trabalhar. Então eles começaram a desenvolver e logo na virada a gente olhou, foi difícil, mas a gente acertou lá atrás. Acertamos no modelo de arquitetura, no modelo que ia ser trabalhado o desenvolvimento, como que a gente ia segmentar lá dentro da aplicação mesmo, para vários desenvolvedores trabalharem no mesmo ambiente. Então, ali a gente já viu que deu sucesso. Pela velocidade do projeto, né? Foi meses, a gente já estava pronto para fazer o Go Live, mas a gente lá atrás, a gente já estava preparando o campo para o time de desenvolvimento. Você acha que teve uma vantagem em ser vanguardista? Que, Sim. olha, o fornecedor estava do meu lado, sabe? Não, teve vantagem. O fornecedor tinha interesse, a gente tinha interesse e a própria OutSystems tinha interesse, né? Tanto é que a gente fez várias conversas a ponto de fazer uma conversa numa segunda e na terça a gente pediu outra, precisamos falar de novo. Então isso também foi um interesse triplo de todo mundo de fazer aquilo por ser a vanguarda de um produto novo, né? E foi assim, foi muito rápido e a gente teve respostas rápidas, né? E como a gente já falou da qualidade e do que teve de resposta nas lojas,
né? Eu acho que é um medidor fino e fiel, né, que a gente consegue ter. Mas dentro dessas dificuldades, a gente já falou sobre problemas, né? Então, assim, você teve muitos problemas e como que é o tempo de resposta, tanto do fornecedor, dos parceiros, do time. A gente low code é feito para poder entregar mais rápido. Sim. Mas a gente erra mais rápido também. Os parceiros, geralmente, os que estão ali, gente do nosso lado, como os arquitetos da Frame, a resposta ela é mais rápida, ela é quase no dia, naquele momento. Como é uma versão muito recente, às vezes quando vai para o suporte, tem que ir para o produto, aí ela acaba sendo um pouco mais demorada, mas a resposta às vezes acaba vindo mais rápido. Então, às vezes ela vem e já resolve, às vezes ela vem, eles pedem uma agenda, a gente faz 1, 2 agendas para explicar o problema, porque é muito recente. Então, e o mobile, ele é totalmente diferente no ADC do que no 11. E isso eu demorei para entender, depois de muitas conversas, eu entendi que no 11 tinha um mundo de possibilidade, no ADC não é tanto assim, né? E o que você dá de dica para alguém que quer pegar um desafio desse agora? Já pensa na arquitetura e no modelo de desenvolvimento. Antes de contratar o desenvolvedor, tu já começa a pensar como que tu vai estruturar. Enterra o teu cano, monta a tua estrutura bem antes, para quando teu time de desenvolvimento chegar, tu já está pronto para suportar eles e acelera demais o desenvolvimento. E quanto a produto, assim, foi pensado, foi uma estratégia de trazer o produto internamente, mas é um tipo de produto daqueles modelo Google, beta, que não tem backlog finito? Não, é um produto com um escopo bem aberto, né? Acho que a gente tem uma primeira versão do aplicativo, né? A gente entende ainda que a nossa jornada é um pouco fragmentada, a gente tem alguns serviços que não são nossos dentro do aplicativo, a gente acaba apontando para esse serviço e a gente está nesse trabalho de conseguir colocar o máximo de coisas nativas e com a nossa cara e em cima do nosso controle também, para que a gente consiga ter uma jornada mais fluida, né? Então esse é o próximo desafio, a gente está dobrando o desafio, e aí para isso a gente conta, acho que é muito importante contar com a segurança que a gente tem com os arquitetos da Frame, com os especialistas da Frame que trabalham com a gente, até nessas interações com o próprio fornecedor da ferramenta, a gente ter certeza de que a nossa arquitetura escolhida, o nosso desenvolvimento não era o problema e que realmente a gente tinha chegado no limite da plataforma para conseguir pedir para eles alguma modificação de produto. Né? Isso também nos traz muita confiança e do lado deles também a confiança de que a gente estava pedindo porque a gente precisava e realmente eles tinham que nos ajudar porque a gente não tinha mais linha para recorrer. Né? Então isso era um ponto que contou muito, acho que, nesse desenvolvimento, né, Jean? Tá, e se a gente tiver que começar um produto novo agora, você já tem certeza como que faz? Sim. Tanto o portal como um aplicativo mobile, se tivesse que começar, a gente já saberia qual é o stack zero de tudo, a gente já sabia como faria. Até qual parceiro chamar. É isso aí. Bom, gente, eu acho que era esse bate-papo, né? Era uma coisa assim, para a gente poder entender um pouco como que foi essa jornada, né, da Unimed Porto Alegre, poder entender e começar a utilizar de forma estratégica o low-code, né? E nós nos tornarmos parceiro, porque a gente está nessa jornada com a Unimed Porto Alegre desde 2023. Foi quando foi lá no evento em São Paulo e assinaram um contrato, falando, olha, vamos ser clientes OutSystems, e a gente foi lá bater na porta, então trabalha com a gente e tal. E assim, é um prazer ter feito isso, sabe? Ter participado dessa jornada, ter visto todos esses resultados, né? Recebido vocês aqui no Framework. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, né? Para todo mundo que nos vê e dar um tempo para vocês, né, se despedirem da nossa audiência. Então, fica à vontade. Bom, valeu, Arta. A gente está agradecido de estar aqui com vocês. Acho que voltamos para casa aí cheio de ideias, né? Obrigado pela ponte aqui também com a nossa co-irmã, com a Unimed BH. A gente sai daqui muito inspirado aí para
para melhorar cada vez mais a vida do nosso beneficiário. Obrigado pelo convite aí, pela parceria. A gente sabe o quanto a Frame fez com a nossa co-irmã e eu acho que foi uma parceria que deu certo por receber a gente aqui, mostrar a estrutura de vocês, nos levar para conhecer a estrutura que vocês estão começando e trabalhando com eles de inovação também. Para nós é valioso para poder depois levar dentro de casa. Então é isso, gente. Obrigado aos dois, obrigado a todo mundo que está assistindo, tá bom? Até a próxima.